Olá, queridos, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Semana de Combate Espiritual e Resiliência. Hoje nós estaremos com o Padre Fernando, de São José da Lapa, onde nós vamos falar cristãs que crescem na fé. É preciso que nós aprendamos que devemos crescer a fé em nós através das orações, das súplicas, mas também compreendendo que a resiliência, ela anda ao lado do cristão. É preciso que você compreenda que ser cristão é ser resiliente, é compreender a resiliência não como mundo, mas como um lado espiritual. Aquele que é resiliente na espiritualidade, ele se levanta das quedas, ele se mantém de pé, ele quer ser um homem e uma mulher alinhado à vontade do Senhor. E quando vierem circunstâncias adversas, tribulações, medos, ansiedades, o próprio Deus combaterá a nosso favor, para que nós pudéssemos ficar mais unidos a Ele e cheios do poder de Deus. Me veio uma música muito forte ao coração que eu costumava cantar, que é assim. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Será que você quer ser um homem e uma mulher cheio do poder de Deus? Se você quer, é hora de se colocar em movimento, querido, em ação. Manda um joinha para eu entender que vocês estão me ouvindo bem, pelo poder do sangue de Jesus. Jéssica Campos, seja bem-vindo. Mário Luiz, seja bem-vindo, meu querido irmão. Seja bem-vindo, Franci, todo mundo ouvindo, ok. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, ser cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, ser cheia do poder de Deus. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, nesse segundo dia de live, semana de combate espiritual e resiliência. Ontem nós falamos da nutrição espiritual e da nutrição também espiritual, emocional, psicológica, do corpo, da alma e da mente. E hoje nós falaremos de estratégias espirituais, juntamente com o nosso sacerdote, Padre Fernando, de São José da Lapa, que já deve estar quase chegando. Então eu te convido rapidamente a nós fazermos uma simples contextualização agora, mas iniciando com o nome do Pai, porque é Ele que direciona essas lives e orações. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesta hora nós clamamos o teu sangue, Jesus, sobre nós. Que o teu sangue redentor venha sobre as nossas casas, lavando as paredes, lavando a nossa casa. Que o sangue de Jesus que lava, cura e liberta, venha nos libertar nessa noite, venha abrir nossa mente,
Venha cobrir a minha vida, a vida do sacerdote, Padre Fernando, de todos os meus amigos padres, dos leigos. Venha tomar conta, Senhor, da Igreja Católica, de todos nós. Nos livre, Senhor, dessa pandemia, das maldades do mundo, das maldades espirituais que estão nos ares, prontos para nos devorar. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos dar alicerce como cristãs, que nós sejamos pessoas alicerçadas na graça e na presença do Senhor, e que o Senhor venha nessa noite nos surpreender com prodígios, com bênçãos e com transformações através da tua palavra, que cura, salva e liberta. Seja bem-vindo, Daniel Agostinho, sempre comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Daniel sempre comigo lá de Portugal e sempre aqui conosco, com o Grupo Juventude Emanuel também. Que Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado, Ricardo. Padre Fernando já chegou. Então vamos fazer só a contextualização de ontem. Elaine, obrigado. Elaine, nutricionista, está aí comigo também hoje. Glória a Deus pela sua vida, querida. Foi uma bênção ontem. A palavra de Deus em Mateus, ontem nós dissemos que, diz assim, Mateus 7, pedi e vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, a quem bate se abrirá. É preciso que nós entendamos que existe um combate sim espiritual. A palavra em Efésios 6,10 diz que existem principados e potestades pelos ares espalhados, príncipes do mundo tenebroso, anjos do mal contra nós. Mas também o Salmo 91 ou 90, dependendo da versão, nos respalda, afirmando que Deus manda anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, para que não vacilamos com o nosso pé em pedra, para que nós não tropecemos. E resiliência é entender que por mais que tropecemos, por mais que venha tribulações e dificuldades, com Deus nós tudo poderemos fazer. Porque com Cristo nós somos vencedores, com Cristo nós poderemos fazer a diferença. Obediência àquele que tudo pode, será tudo transformado com o poder da oração. É preciso que nós usamos a nossa autoridade espiritual como rei, sacerdote, como profetas do Senhor. Nós somos batizados. A guerra espiritual, o mundo espiritual existe. Existe uma batalha, mas essa batalha, o próprio Deus nos garante que quando clamarmos, Ele nos mandará anjos para que nos guarde em todos os nossos caminhos. Salmo 91. Respira, acredita na presença do Senhor, clame a presença do Senhor na sua vida com a autoridade que Deus lhe deu. Se existe um combate espiritual, existe também anjos do céu que estão ao nosso redor, cuidando de nós. O Salmo 91 ou 90 nos garante isso. E é preciso que entendamos, existe São Miguel que brigou no céu, brigou lá enviando os anjos do mal para a terra. Eles estão espalhados, mas existe um número de anjos que te guarda juntamente com São Miguel, o seu anjo da guarda. Tem chamado ele para combater ao seu favor? E resumindo, querido, tudo isso que nós falamos, quero que você entenda que a resiliência requer levantar das quedas, requer persistir. E quando falamos de resiliência aqui no meio cristão, eu quero dizer, se caiu, levante. Se pecou, peça perdão e recomece. Se você está sofrendo, permita-se ter a graça e a bênção de confiar em Deus, que as tempestades passarão. Porque existe um Deus que nos respalda, que nos liberta, que nos garante a vitória. E se passamos pelo vale tenebroso da morte, que não temamos mal algum, Ele é conosco. Pense em José do Egito. Quantas lutas ele teve, espirituais. Nós estamos aqui com livros para ser sorteados. E eu queria citar esse livro Combate Espiritual. Nós vamos estar sorteando, colocando na foto oficial. E está escrito, vencendo o combate no casamento. Quantas pessoas estão tendo o casamento desestruturado, vivendo combates espirituais? Quantas pessoas precisam vencer o combate no ambiente de trabalho, porque não usa a sua autoridade de oração? Porque acha que orar é só quando vai à Santa Missa e alguns não têm ido.
nem virtualmente. Quando nós aceitamos Jesus como centro da nossa vida, nós colocamos Ele ali, no centro. Ele é o principal. E quando nós somos amigos de Cristo, Ele luta a nosso favor, Ele assume os nossos combates. Esse livro Combate Espiritual fala de tantos combates, combates que nós vivemos na mente, queridos. Vencendo o combate na nossa mente para se libertar da insegurança e do medo. Com Deus somos vencedores. É preciso clamar, é preciso confiar. E hoje, compartilhando juntamente com o Padre Fernando, eu não vou aprofundar nisso, durante a semana nós vamos falar muito sobre essas coisas. Eu gostaria que você abrisse o seu coração para tudo aquilo que irá acontecer, para tudo aquilo que será dito. Anote as palavras, todas que eu disse ontem, o catecismo da igreja, anote. Que você tenha sustentabilidade de oração, muda o foco, sai da vida mais ou menos. Porque estar em Deus é se sentir na presença dele em totalidade. Compreender que independente das circunstâncias, ele é Deus. Independente do seu combate, ele está ao seu lado. Você crê nisso? Se você crê nisso, você é vencedor, querido. Porque a autoridade espiritual está sobre a vida daqueles que creem em Deus. Ele disse: aquele que crê em mim fará obras iguais ou maiores as quais eu fiz. Ele deu autoridade aos discípulos e nós, como batizados e batizadas, temos autoridade para proclamar a vitória em todas as áreas da nossa vida, através da busca da santidade e da fé. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos chamar aqui Padre Fernando. Hoje nós vamos conhecer o Padre Fernando, vocês, né? Que eu sempre falo tanto dele. E desde já o Espírito Santo nos surpreenda, nos abençoe, nos encoraje, porque é para ti, Senhor. É para o teu reino, para a tua glória, para a tua graça, que é essa semana de lives. É para ti. E nessa hora eu coloco cada pessoa que entrou aqui, os que vão assistir depois, que a tua graça surpreenda essas pessoas e que elas assumam a graça e a bênção de Deus em totalidade sobre a vida delas. Que o sangue de Jesus que cura, lava e liberta, venha nos curando, venha nos restaurando, venha nos libertando nessa noite das amarras, da insegurança, do medo, da ansiedade. Que o Senhor venha nos curando e nos libertando através da palavra dele. Olá, Padre Fernando, sua bênção. Está me ouvindo? Oi. Olá, está me ouvindo, Padre? Sua bênção. Ei, Andresa, tudo bem? Deus te abençoe. Amém. É um prazer estar aqui com o senhor. Obrigado pelo seu sim, pela sua presença aqui no nosso meio. Estou muito feliz de vê-lo. Já as pessoas aqui na live já conhecem muito o Padre Fernando. Nós sempre oramos pelo senhor. Ah, que bom. Obrigado pelas orações. Obrigado por estar sempre rezando por mim e também por todos os sacerdotes, né? Nós que precisamos muito das orações de vocês, porque o combate é diário. A rotina vai chegando e as coisas vão nos cansando, mas o combate é todo dia. Quem é combatente não tem tempo de parar. Então, enquanto a gente busca força, a gente trabalha. Verdade. Ele vai se apresentar, falar o nome da paróquia. Para quem não me conhece, sou Andresa Faustino, pregadora católica. E Deus me deu a graça de fazer essa semana de lives Combate Espiritual e Resiliência. Para que você tenha mais resiliência, para que você aprenda a orar por você. Porque nós vamos poder interceder. Mas é preciso que nós, como católicos, você também que não é, que possa estar assistindo, se coloque em movimento.
Coloque a sua fé, autoridade espiritual em movimento, porque precisamos sim de um exército mariano valente aqui na terra para mudar o mundo através da oração, para cobrir a vida dos padres, de nós pregadores, para cobrir a sua casa. Amém? Padre Fernando vai se apresentar falando da paróquia e nós vamos iniciar. Então, eu sou o Padre Fernando, sou da paróquia de São José, em São José da Lapa. Tem algumas pessoas aí da paróquia, estou vendo aí, que entraram. E é uma alegria, então, nós juntos conversarmos um pouco sobre Deus. A Andresa havia me pedido para falar um pouco sobre a necessidade de sermos combatentes na fé. Então, meu irmão e minha irmã, gostaria de trazer para você, logo no início, muitos de vocês já devem saber, estamos no período da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Então, neste período, nós estamos, quem está fazendo, tem o propósito de crescer na fé, numa fé de combate. Logicamente, quando a gente fala de combate espiritual, o que a pessoa pensa? Ela já logo imagina que, pode imaginar, não quero generalizar, mas ela logo imagina que nós vamos andar com Escopetas? Isso, com escopeta, protegido, blindado fisicamente, com armadura, com a couraça. Mas não é nada disso. Logicamente, tudo o que nós estamos relendo, o que nós estamos fazendo espiritualmente. O que é um combate espiritual? Nos fortalecer com armas espirituais para saber lidar com o mundo espiritual. Muito se tem dito aí sobre espiritualidade. Algumas pessoas no mundo de hoje têm apelado muito, apelado muito com relação a isso. Espiritualidade. Espiritualidade hoje você encontra em vários locais, várias pessoas falando de vários tipos de espiritualidade, porque nada mais é do que se encontrar conosco mesmo e com algo transcendente. Então, não quero emitir nenhum juízo de valor, logicamente. Nenhum juízo assim, do que é melhor, de qual espiritualidade é melhor ou pior. Nós aqui vamos lidar com a espiritualidade cristã católica, porque é aquela que nós aceitamos para nós. Então, existe, por exemplo, uma espiritualidade budista, mas é deles. Então, a gente corre o risco de juntar, de pegar peças de várias coisas e falar assim, eu tenho a minha espiritualidade. Isso é um pouco perigoso. Então, a primeira coisa, se você quer ser um combatente na fé, você precisa entender qual que é a minha armadura, quais são as minhas armaduras espirituais e qual que é o combate que eu quero traçar para mim. Porque imagina, se eu não sei com quem eu vou combater, o que eu vou combater, eu não sei qual que é a arma que eu vou utilizar. Então, o primeiro ponto importante é eu me identificar verdadeiramente com a espiritualidade que me chama a atenção. Logicamente, nós vamos puxar para nós, né? Porque nós cremos no Senhor Jesus, que não foi um homem qualquer, que não foi um fazedor de coisas, que não foi um fazedor de milagres. Muitas pessoas utilizam a palavra taumaturgo, que significa alguém que faz milagres. Jesus não foi apenas um fazedor de milagres. Jesus foi Deus. Então é isso que nos define como cristãos. Acreditar que Jesus, além de homem bom, foi Deus. É Deus. Então, assumindo para nós hoje, enquanto cristãos católicos, a nossa espiritualidade cristã, então, nos chama a atenção, primeira coisa, acreditar em Jesus Cristo. Não pode crescer na fé cristã quem não tem Jesus Cristo como a base, o topo,
o meio, tudo. Jesus necessariamente precisa ser o tudo. Diferente, por exemplo, a minha base espiritual tem algo, a minha espiritualidade tem uma base nisso. Tudo bem, mas a espiritualidade cristã, ela tem a base em Cristo, os lados em Cristo, se é que eu posso dizer isso, o topo em Cristo, tudo é Cristo. Então, o que é ser cristão? É trazer para mim que Jesus é tudo na minha vida. Esse é o ponto. Mas eu preciso também ter, como eu disse, quais são as armas para isso. Então, primeira coisa, eu preciso acreditar que existe um mundo espiritual. Como que eu vou acreditar? Como que eu vou ir para uma batalha se, com toda a força, se eu não acredito com que eu estou lutando com alguém importante? Por exemplo, estou indo para uma guerra, mas eu estou lutando, eu acho que a pessoa que eu luto é fraca. Eu vou me armar poderosamente? Não vou. Eu só vou me armar muito bem se eu acreditar que existe uma força ou alguém que é tão forte quanto eu ou até mais, que é preciso me fortalecer. Então, a primeira coisa é preciso acreditar que existe um mundo espiritual. E aí, com São Miguel Arcanjo, gostaria de trazer para vocês São Miguel Arcanjo. Com ele, nós trazemos esta realidade, sobretudo na palavra de Deus. Quero ler para vocês aqui a palavra de Deus. Está nos Atos dos Apóstolos 12, de 1 a 12. Desculpa, eu não sei o que eu arrumo. Toda vez que eu vou fazer a citação, eu falo Atos dos Apóstolos. Mas é Apocalipse. Apocalipse 12, de 1 a 12. Diz assim: vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dor, atormentada pelo trabalho do parto. Então apareceu outro sinal no céu. Um dragão, cor de fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 10 diademas. Sua cauda varreu a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão ficou parado diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar seu filho, logo que ela desse à luz. E ela deu à luz a um filho varão, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Houve então um combate no céu. Miguel e seus anjos combateram contra o dragão, e o dragão combateu junto com os seus anjos. Ele, porém, foi derrotado, e eles perderam seu lugar no céu. Assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora chegou a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite perante nosso Deus. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do próprio testemunho, pois não se apegaram à sua vida até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos os que nele habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para o meio de vós e está cheio de grande furor, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Então, quando nós tomamos o livro do Apocalipse, ele é uma literatura um pouco diferente, porque ele traz alguns elementos que precisam ser decifrados, tem uma linguagem muito codificada. Mas nós podemos fazer essa, e devemos fazer essa leitura, do combate que São Miguel travou contra Lúcifer no céu. Muito Padre José Antônio Forteia, ele diz no seu livro, a história dos anjos, que Lúcifer era um anjo muito querido por Deus. E tinha em si uma totalidade de dons, uma totalidade de carismas e várias potencialidades em si. Ele estava no mais alto nível na hierarquia celeste, da hierarquia dos anjos. Mas acontece que durante um tempo, em determinado momento, Deus apresenta para Lúcifer a sua ideia de encarnar-se. Diz assim: eu vou me encarnar. Deus, quando Lúcifer escuta isso, ele fala assim, ele pensa assim, como pode? Deus perdeu o controle da razão, porque os anjos são plena razão. Deus perdeu o controle da razão? Como ele pode, um ser todo-poderoso, querer se encarnar? Justamente um homem que é completamente passível de um monte de problemas. Frio, fome, dor, situação de morte. Como que Deus, que é todo-poderoso, que é inalcançável, vai se permitir ser completamente delicado e pobre? Como é que ele vai se encarnar num corpo humano? Então ele se rebela, não aceita, porque ele teria que se prostrar diante de um Deus que se fez homem. Então Lúcifer se encoleriza, se ira, perde todo o controle, fica enciumado, e tudo isso porque ele perde o foco que ele tinha em Deus. Então, para se crescer na fé, é importante nós percebermos isso. Todas as vezes que nós tiramos o foco em Deus e olhamos para nós mesmos, nós perdemos o combate na fé. Porque dentro de nós existe tudo isso. Sentimentos ruins, sentimentos que ainda não estão perfeitos. Dentro de nós, quanto mais nós vamos enxergando, nós vamos percebendo, não, eu preciso de melhorar tal coisa. E aí, quando eu deixo de olhar para Deus, eu deixo de perceber tudo aquilo que Deus poderia fazer na minha vida. Quando Lúcifer ele se rebela, ele poderia simplesmente ter olhado para Deus e pensado, ainda que Deus quisesse se encarnar no homem, ele tem muito para fazer por meio de mim. E Deus com certeza teria muito para fazer por intermédio de Lúcifer. Mas quando ele olha para si e dá voz ao seu egoísmo, ele perde a aliança com Deus. E aí, meu irmão e minha irmã, o primeiro passo, então, para crescer na fé, é ter sempre um olhar para Deus. Em todas as suas dificuldades, sempre olhar para Deus. Um outro ponto muito importante é ter a decisão da fé. Então, eu preciso decidir acreditar em Deus. Mas, diante disso, nós precisamos colocar um outro ponto. Eu preciso conhecer a fé. É muito importante. Volto a dizer, como que eu combato um inimigo se eu não o conheço? É impossível. Como que eu combato o inimigo se eu não tenho armas? Ou se tendo as armas eu não sei manuseá-las? Imagina, eu tendo uma escopeta. Não sei nem como é que funciona isso. Usa.
Imagina eu com uma escopeta numa guerra. Possivelmente seria morto na hora de pegar nela, porque eu não sei manusear. Na nossa espiritualidade é a mesma coisa. Se eu quero crescer na fé, eu preciso de conhecer quais são as armas. Então, primeira coisa, preciso conhecer uma grande arma que Deus nos dá, a palavra de Deus. Preciso me alimentar da palavra de Deus. Preciso ter intimidade com a palavra de Deus. E aí, Andresa, é muito importante que quando nós pegamos a palavra de Deus, nós tenhamos o desejo de entrar dentro dela. Isso. De modo que, assim, tentar compreender o que de fato o autor gostaria de nos passar. Então, hoje, graças a Deus, nós temos uma infinidade de opções de acesso à palavra de Deus na internet, bons cursos. É importante, por exemplo, conhecer o catecismo da igreja. É preciso nós conhecermos os textos da igreja, porque quando nós não conhecemos a nossa fé, qualquer coisa nos tira ela. Qualquer coisa. Se eu não conheço minha fé, qualquer boato faz eu perdê-la. Se eu não conheço a minha fé, qualquer pessoa mal intencionada tira ela de mim. Se eu não conhecer a minha fé, até uma pessoa, talvez com uma boa intenção, tira ela de mim. Mas quem conhece a fé que professa, esse persiste. Pelo menos deveria. É uma arma a mais. Então, um outro ponto. É preciso nos formarmos. Se você quer crescer na fé, você precisa se formar. Você precisa saber por quem é a Virgem Maria. Quem foi? Qual que é a importância dela na história da igreja? E aí a gente escuta falando, Maria teve um monte de filho, e aí a gente não sabe nem argumentar, não sabe falar nada. Maria, ela não tem nenhum poder. Maria foi uma mulher qualquer, aí a pessoa se encoleriza, fica com raiva do outro, mas não sabe explicar o porquê. Então é preciso nós conhecermos a nossa fé. Eu quero dizer para você, não é o que faz eu ter fé. Isso não é o mais importante. Porque eu conheço muitas senhoras que não entendem nada, mas que a fé são inabaláveis. Mas isso é um ponto muito importante para eu ter uma fé firme. Então, meu irmão e minha irmã, eu convido você a sair do comodismo e ir dar um passo além. Procurar compreender a fé que você ama. Não simplesmente receber a fé de forma muito passiva. Eu tenho a minha fé e as pessoas vão falando, eu vou pegando e vou filtrando. Se você quer ter uma fé madura, você precisa fazer parte dela e ter um compromisso com ela. Outra coisa muito importante, é preciso, sem dúvida, amar a igreja. Quem ama, eu disse isso ontem, no nono dia da Quaresma, de São Miguel Arcanjo, quem ama a igreja consegue compreender, e aí quando eu digo igreja, não é igreja física, é a igreja corpo místico de Cristo. Quem conhece a fé sabe o que é a igreja corpo místico de Cristo. Então quem ama a igreja consegue ter uma fé tão madura a ponto de conseguir filtrar onde o humano entra e onde Deus entra. Onde só o humano entra, dá problema. Verdade. Onde Deus entra, ele conserta tudo. E na igreja, Deus está presente em tudo. Por isso, a capacidade que a igreja tem de sempre se renovar. Porque Deus, a palavra é essa. Deus dá a capacidade de, com o Espírito Santo, vir renovando o que o humano estragou na igreja. Porque a gente, às vezes querendo acertar, a gente faz um estrago gigante. Um estrago gigante. Pensa bem. Olha como é que são as coisas.
A gente passa uma vida acertando dentro da igreja. A gente passa uma vida acertando, acertando, acertando. No dia que a gente faz uma coisa errada, cai tudo por água abaixo. Se você não tiver uma fé muito madura, o dia que isso acontecer, sua fé vai embora, ela não volta mais. Quando a gente erra, o que o Espírito Santo vem e faz? Reconstrói todo o muro que nós deixamos cair. Então, o amor à Verdade. igreja é um passo importante para nós crescermos na fé. Verdade. Padre Fernando, e pegando esse gancho aí que o senhor degustou, falou muito bem. Eu queria falar para as pessoas que estão em casa que muitos falam que têm fé, mas se apegam nos homens. E como o padre disse, se você se apegar em homens dentro da igreja, você pode cair, porque os homens podem cair. Nós não desejamos que os homens caiam. Nós devemos orar pelas pessoas que estão à frente para que elas se mantenham de pé e seja para nós mesmos um alicerce, um consolo. Mas se nós não aprendermos sobre a palavra e mergulharmos profundamente nesse combate, que é um alimento espiritual, a palavra de Deus, alimentar com essa palavra todos os dias, nós vamos ter a certeza de que Deus fala ao nosso ouvido, Ele fala ao nosso coração, Ele nos orienta, o Espírito Santo nos orienta quando nós estamos no caminho errado. E quando nós caímos, o Espírito Santo nos levanta ainda mais forte, porque nós renunciamos àquela vida velha que tínhamos. Agora, hoje, nós vemos muito dentro da igreja. Às vezes as pessoas olham para um sacerdote, para um missionário com perfeição. Glória a Deus, porque tem muita gente santa, tem muita gente boa dentro da igreja. Mas tem muita gente que errou. Só que a igreja mística, ela é a mesma. No domingo passado foi o dia que eu pude receber Jesus em minha comunidade. Não estava conseguindo. Domingo não, na terça-feira passada. E quando eu cheguei e recebi Jesus, eu chorei. Porque eu olhei aquela igreja, que a paróquia é muito grande, muito cheia, estava vazia, as pessoas não cantavam com aquele louvor alegre, como costumavam fazer, mas eu vi, Jesus era o mesmo, era o centro da minha vida, e naquele momento eu me emocionei tanto que as lágrimas desceram, que eu falei, Jesus, tu és o mesmo, tu és o centro. A igreja pode estar vazia, pode não ter ministério de música, pode ter 2 pessoas, não sei se todas as igrejas são assim, mas aqui é 2 pessoas por banco, e o banco é grande. E nós estamos distantes, mas estamos perto do amado. Nós temos a graça de voltarmos à igreja do Senhor e saber que Ele continua. Só entende isso quem deu um passo na fé. E entende que a igreja ela é espiritual também. Porque quando a gente pensa só com os lados, quando a gente pensa só no aspecto humano, a gente fala assim, vou desistir, vou desanimar de ir na igreja, porque a igreja está vazia. Quando a gente pensa com a espiritualidade e com o espiritual que é a igreja, a gente pensa, nós vamos porque eu preciso me preencher. E aí se a igreja está lotada, se a igreja está vazia, se a igreja tem música, se a igreja não tem música, isso faz pouca diferença. E a gente precisa de compreender uma coisa muito importante. A igreja, ela é um hospital espiritual. Verdade. Dentro de um hospital, o que nós temos? Pessoas enfermas, pessoas que estão se curando, pessoas saudáveis e aqueles que curam. Olha o tanto de pessoas de forma diferente. Então vai ter alguém que vai te ajudar na cura, vai ter alguém que está enfermo, vai ter alguém que está tão enfermo que vai te infectar, vai ter alguém que vai fazer de tudo para te curar. A igreja é isso. O que mantém a igreja como um hospital que nunca cai é a força do Espírito Santo. Mas muitas vezes a gente entra para a igreja, sobretudo no início, né, da nossa caminhada, a gente entra para a igreja pensando que na igreja só tem pessoas perfeitas. E aí quando alguém erra, a decepção vai lá embaixo. Desiste e aí quer mudar de igreja, porque tem gente, para mim, quem muda de igreja nunca foi católico, nunca entendeu a verdadeira essência de Cristo e da igreja católica. Porque quem é católico, gente, não muda, não muda. Porque o amor por Jesus, pela história, pela igreja, as portas do inferno, a palavra diz, não prevalecerão.
quantos anos, quantos mil anos a história da igreja permanece firme. E alguns falando que vai ficar sobre um fio, que a igreja católica vai acabar, e nós estamos firmes, porque nós temos o Nunca vai Espírito acabar, Santo. né? Porque Nunca. é uma certeza porque foi Jesus mesmo quem disse. Quando um homem Certeza. diz, a gente pode até acreditar ou não. Como, por exemplo, pensa numa revelação particular. A gente conhece um monte de gente que teve revelação particular e que a igreja até aceita. Mas eu posso ou não acreditar. Por exemplo, vou falar uma coisa um pouco perigosa, mas eu vou dizer assim mesmo. Por exemplo, a revelação de Nossa Senhora de Fátima. Ela disse muitas coisas importantíssimas para os pastorinhos, mas nós não, enquanto católicos, nós não temos a obrigação de acreditar. Nós acreditamos porque nos ajuda muito, mas não é obrigação do cristão católico acreditar, porque é uma revelação particular. Mas a revelação que está na palavra de Deus, nós temos a obrigação, enquanto cristãos, de crer. E Deus diz isso. As portas do inferno nunca prevalecerão na igreja que é dele, a única que ele fundou. Então, é uma certeza que dá paz ao nosso coração. Traz mesmo paz, confiança, esperança, renovo, resiliência. É por isso que eu tenho insistido com vocês nas lives, de ler o catecismo da igreja, falar da tradição, falar da palavra. Porque, como o padre Fernando disse, quando a gente conhece, a gente ama mais profundamente. Porque, infelizmente, os antigos, eles cresceram num alicerce espiritual diferente do nosso. Porque o mundo hoje, a televisão virou a cabeça dos jovens, da juventude e até de adultos, porque tem pessoas que estão idosas, mas que parece que tem 18 anos, 18 não, né? 18 anos já tem maturidade. Eu digo 10, 9 na fé, são bebês mesmo espirituais e se deixam levar por qualquer coisa. Então é preciso que nós entendamos que nossa geração agora, se nós não fizermos a diferença para as crianças que estão vindo como católicos, como eles vão ser? Aqueles católicos que amam Jesus, que amam a igreja, independente de estar com 3, 5, 10. Porque se me chamar para uma pregação para 5 ou 1000, eu vou com todo amor e com o mesmo fervor, porque é para Deus. Ali eu enxergo só o Senhor. Ele é o meu centro. E quando eu chamei o padre Fernando, tenho certeza que ele não pensou que quantas pessoas estariam aqui, porque eu não penso isso, ainda mais uma semana que nós temos a quarentena de São Miguel em tantos lugares. Mas eu sei que pessoas serão atingidas por essa explicação, por essa live, porque as pessoas que estão aqui têm uma fé, acreditam e foram escolhidas a estar aqui. Quero convidar você a depois partilhar essa live com mais pessoas. Tem muitas pessoas que vão assistir amanhã, mas que você partilhe, porque isso que o padre falou é muito importante, o que eu disse é muito importante para o combate diário. Vamos amar a igreja, vamos voltar para a igreja. Tem gente com medo de pegar corona, mas você tem medo de perder sua alma? Tome os cuidados. No supermercado nós corremos muito mais risco do que na igreja, queridos. E você vai comprar comida. Eu falo por mim, eu entrei no supermercado, eu fiquei louca de tanta gente, padre. Encostando e aquela bagunça, e a máscara debaixo do nariz. Falei, Jesus, misericórdia. E na igreja Então, a gente tem um monte de protocolo, né? Aí na verdade. igreja não pode ir, mas a pessoa vai para, igual você falou, a pessoa anda em todos os lugares. Mas para ir para a igreja tem perigo. Tem perigo mesmo. Tem perigo de você salvar sua alma lá dentro. Nós precisamos disso, salvar nossa alma e nos encontrar no céu, na glória, na coroa da glória. Porque eu costumo dizer que peço a Deus todos os dias para me dar a graça de ajudar a povoar o céu. E não é fácil. Se para mim não é fácil, imagine para um sacerdote. O sacerdote precisa de oração, porque eles estão em batalha o tempo todo. O sacerdote imagina cuidar de uma paróquia. Quantas pessoas estão ali? E não é porque eu estou aqui com o padre Fernando. Eu vivi, visualizei, eu estive lá umas 3 vezes ou 4 pregações, encontros, e eu vi o carinho, o cuidado da comunidade, o zelo dele com as pessoas ali. Então a gente vê um chamado de Deus. Então o que nós precisamos? De pessoas que vai levantar o padre Fernando, que vai levantar os outros padres, que vão cuidar deles, em sustentabilidade oracional, orando por eles e cuidando mesmo, padre, você está precisando de alguma coisa? Vou te ajudar. Porque muitas pessoas, não é o caso, né, de São José da Lapa, que eu sei que as pessoas gostam muito dele, mas quantos criticam os sacerdotes e não entendem? O
O sacerdote é pai. Ele tem uma autoridade de Cristo na terra. Então não adianta você brigar com o sacerdote, bater de frente, porque a autoridade é dele. E talvez você pense diferente, que ele é normal pensar diferente, as pessoas são diferentes. Mas nós temos que nos unir como igreja, igreja santa, única, um levantando o outro, um levantando a outra paróquia, um ajudando o outro padre. Vamos fazer isso. Está falando aqui a Rosemary, que está com muita alegria de ver o padre, e pedindo a bênção dele. Tem pessoas aqui de São José da Lapa que me acompanham toda semana, que Deus abençoe. E eu quero pedir em especial, padre, para uma pessoa, esqueci o nome agora, ela mandou no meu direct que engravidou de gêmeos, não podia engravidar. Parece que uma criança está no hospital e a outra nasceu, está na incubadora. E havia dito que ela não poderia ter filhos. E foi um encontro na sua paróquia. E o neném está hospitalizado. Peço a todos que orem por esse neném. Um chama Henrique, o outro eu não sei o nome. Tá bom? Amanhã, dia de jejum. E que o padre possa fazer uma oração para nós, se ele quiser acrescentar mais algo. E que desde já, que Deus continue abençoando seu chamado, seu ministério. Pedindo a Deus que nos dê uma fé madura, né? Não uma fé que nos faça inocentes. Ou não uma fé que nos faça bobos. Ninguém quer isso. A igreja não quer atrás dela. Que escolham ser. Fiquei sabendo dessa moça que está aí com os filhos, então nessa bênção eu gostaria de colocá-la. Foi de Henrique Bento, então quero colocar os dois nessa oração, pedindo que a Virgem Maria possa visitar os dois neste momento e tantas mães que também estão passando por dificuldades, tantas pessoas que estão passando calvários espirituais, calvários físicos de enfermidade em casa, que possam, pela intercessão de São Miguel Arcanjo e da Virgem Maria, ser feita a vontade de Deus na vida dessas pessoas. Então, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo, desça sobre todas as mães, sobre todas aquelas mães que desejam tirar os seus filhos, para que possam, com o auxílio de Deus, ter a força para não fazer isso, mas também a força para bem cuidar dos seus filhos, não deixá-los aí, perdidos no mundo. Desça sobre todos os que estão enfermos. Travou? Está travando, padre, um pouquinho. Falaram aqui que o neném não nasceu, eu confundi, tá? Porque me mandaram um recado, que eu tinha mandado mensagem. O neném está no ventre, só que um está com um pouco líquido e ela está internada. E que Deus visite agora e abençoe a vida dela, né? Vamos ver se volta um pouquinho. Estão ouvindo bem? Estão ouvindo o padre? Manda um ok para ele dar a bênção. Aqui para mim voltou, normal. Está me escutando? Sim. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, desça sobre todos os enfermos, sobre todos nós que aqui estamos nessa live, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua presença, Padre. Obrigado pela bênção. Continue orando por mim e nós estamos aqui orando pelo senhor também. Dê um abraço em toda a comunidade de São José da Lapa. Povo muito de Deus, muito abençoado. Até, Padre.
Pode deixar. Travando um pouco. Você é sempre bem-vinda aqui. Você e todo mundo que veio ajudar. Deus abençoe. Um abraço. Outro abraço. Deus abençoe. Dá um abraço na sua irmã, tá bom? Até, tchau. Olá, queridos. Você que esteve aqui nessa live. Amanhã nós vamos falar de Maria. Nós vamos falar da mulher de Gênesis e Apocalipse, a mulher revestida de sol. Estaremos com Júlia Almeida, do Projeto Evangelizar, que vai estar fazendo um programa na rádio. Amanhã ela vai direcionar para vocês qual é a rádio para acompanhar. Que Deus abençoe a sua presença. Eu não vou orar porque nós recebemos a bênção sacerdotal. Então, quem sou eu? Obrigado pela presença do Padre, obrigado pela comunidade, por aqueles que passaram aqui um pouquinho, porque estão fazendo novena, e por aqueles que vão assistir depois. Nós vamos ter um sorteio, vou estar colocando nas redes sociais. Você tem que ir lá, depois que gravar, comentar o que você achou da live, o que te trouxe de graça, de conhecimento nessa live. E vão lá no meu canal também, Andresa Faustino Oficial no YouTube. Se inscrevam, que eu vou passar essas lives para o YouTube. Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus nos guarde e nos proteja. Bom sono. Beijo. Até amanhã.